Olha, Max, além do setor produtivo, quem também está cobrando aí sensibilidade por parte do governo do estado para este decreto que será publicado amanhã, né? Será editado ainda hoje, são os pais de alunos que não estão podendo voltar às salas de aula. Hoje a gente recebe aqui no 12 em Ponto a doutora Rochelle Elias, ela é mãe do Alberto. O Alberto é autista, tem 14 anos e ela veio representando aqui mães de autistas que estão fazendo um apelo ao governo para que permita a volta às aulas em formato híbrido a partir do 5º ano. Doutora Rochelle, muito boa tarde, seja bem-vinda ao 12 em Ponto. E a gente quer ouvir aqui, né, uma mãe representando tantas mães sobre esse apelo que vocês estão fazendo ao governo. Boa tarde, eu agradeço o espaço. Eu estou falando em nome de todas as mães de filhos típicos e filhos atípicos, que é o meu autista não verbal severo. Que nós, que somos mães de pessoas atípicas, estamos acostumadas a ser invisível à sociedade. A sociedade faz de conta que nós não exigimos. É escola negada, é professor que não adapta a tarefa, e isso é apenas uma consequência, porque em nenhum momento o Estado nos ofereceu uma voz, né? Em nenhum momento lembrou-se de nós. Eu tenho meu filho fazendo terapia ainda. Meu filho foi em alguns momentos para a aula. Mas e Magali, a mãe do meu grupo, que está desde o ano passado sem nenhuma terapia para o filho, porque é no setor público, e está sem levar a Manu para a aula, né? E ele já estava há 2 anos anteriormente porque não tinha um acompanhamento escolar. O ano passado, quando conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu efetivar, por quê? Porque não teve aula. Como é que está sendo a rotina de aulas remotas para esses estudantes especiais? Olha, os colégios estão se esforçando. Os colégios foram obrigados a cumprir protocolos. Os privados. Os privados, pelos governos. E assim o fizeram. Em nenhum momento, vamos deixar claro que nós não queremos cumprir nenhum decreto, nenhuma ordem e nenhuma orientação sobre o Covid. Nós sabemos que devemos ter todos os cumprimentos dos protocolos também de biossegurança. Ninguém está discutindo isso. Isso é ponto pacífico, tá? Só que, o que é que acontece? O meu filho não tem condição de assistir aula online. Posso interromper só um segundinho? A questão da aula online é muito, assim, uma situação difícil, porque tanto as crianças típicas têm dificuldade, elas não foram treinadas para isso, não é da natureza das crianças ficar isoladas. Eu tenho sentido isso muito e ouvido relatos assim, 1000 pelo Brasil afora. Avalie, né, a situação dos atípicos. Você sempre escuta o quê, Max? Que não bota os meninos nas telas. De pouco tempo de celular e tablet. Agora os professores estão querendo que seja assim. O que eles mais criticavam é que os pais não deixavam os filhos à toa. Agora está havendo um excesso. Isso a gente tem que ter preocupação, porque já está comprovado, isso é consenso na literatura, que isso vai fazer muito mal a longo prazo. E o que é que o Estado vai dar de saúde para esses meninos? Porque os nossos meninos já não têm acompanhamento regular pelo Estado. Na situação de hoje e daqui a algum tempo, aumentando o índice de violência domiciliar, aumentando o índice de suicídio, porque suicídio ninguém quer falar, mas nós sabemos que já existiu, mas as pessoas se calam, né? E ficam assim mesmo. E outra coisa, as escolas privadas estavam funcionando. Não aumentou. Os professores dizem só quando voltar a vacina. Gente, é consenso, mesmo voltando a vacina, vamos ter as mesmas medidas. Isolamento, distanciamento, uso de álcool, uso de máscara, nós vamos manter as mesmas medidas. Nós estamos vendo países aí que têm índice alto de vacinação e com alta taxa de contaminação ainda. Vocês estão pedindo ao governo, então, que flexibilize o retorno às aulas para as crianças a partir do 5º ano, que hoje está proibido pelo decreto em vigor. Nós só temos aula até o 5º ano. Inclusive, hoje está rodando nas redes, talvez muitos já tenham recebido, um vídeo do Grêmio, do Neves, Marista, Porto, Contemporâneo e do SEI, né? Rodando de todos os grêmios. O que se pede é somente aula. Mesmo o aluno típico, ele está sofrendo.
né? Existem pessoas que estão indo à psiquiatra, que estão usando medicação. Nós não podemos tratar todos iguais, né? E não só autorização para que escolas particulares após o quinto ano possam voltar, mas também que haja um planejamento para a rede pública, para quem depende da rede pública possa ter esse retorno às aulas. A rede estadual ainda não tem prazo, né, para essa retomada. Mas qual é a justificativa de até a quinta série ser permitido? Quinto ano, né, no até caso. O quinto ano, ele está mais na legislação municipal. Do sexto ano em diante é mais para a legislação estadual, né? Tanto é que o prefeito, como a Ana Karina deixou claro, em outro momento flexibilizou. Só que houve ação do SINT, porque na ação civil pública do Ministério Público, o SINT está com interesse de terceiros. Então, ele foi atrás para tentar diminuir, para que não tenha aula, certo? Mas e a alegação é qual? A alegação é que os professores não foram vacinados, que os colégios não estão prontos, né? Na verdade, os colégios estaduais, eu vi pelo seu sotaque que você não é daqui, mas acontece que há muito tempo atrás todos tinham orgulho do Ateneu e hoje em dia ninguém tem mais. Então, o serviço público da educação está ruim, não é de agora, não é do Covid, tá? Agora sim, você não pode piorar a situação de pessoas do serviço público mais do que já está. Então, o Ateneu daqui é o Júlio de Castilhos, da minha cidade. Pois é, pedindo que voltem as aulas do sexto ano em diante para todos, né? E principalmente a Paraíba fez um decreto quando estava fechado e permitiu a aula dos alunos com necessidade educacional especial. Os autistas, os com síndrome de Down e os que têm deficiência intelectual. Então que voltem, então, somente alguns. Agora que se lembrem que o maior beneficiado da presença do meu filho no colégio não é meu filho. É o seu filho que convive com o meu. Porque quem de nós aqui conviveu com alguém com deficiência? Raramente. É um prejuízo não só no aprendizado, da parte pedagógica, né? Essas crianças passarem mais de um ano longe da sala de aula, como esse prejuízo social é muito grande. As crianças, elas precisam conviver com outras crianças, elas precisam, né, ter esse contato. Você ficar fechado, imagina uma criança trancada dentro de casa, tendo que assistir horas e horas de aula online, é muito difícil. Será que essas pessoas do SINT estão dentro de casa trancadas? Ou será que elas estão passeando? Será que esses governantes que estão fazendo esse decreto estão dentro de casa trancado? Porque nós que estamos saindo não temos noção do que é ficar em casa. Doutora Rochelle, olha, você que está chegando aqui no 12 em Ponto agora, estamos conversando com a doutora Rochelle Elias. Ela é médica, mãe de uma criança com autismo, é o Alberto. E Rochelle, você trouxe pra gente aqui um desenho, queria que você falasse pra gente um pouquinho mais sobre esse desenho. Quem tá com a gente no YouTube vai poder ver, mas para quem tá no rádio, eu queria que você descrevesse um pouquinho. Esse desenho aqui foi feito pelo Alberto, pelo seu filho? Deu para ver que foi pelo Alberto. Olha a assinatura ali. Tá assinado aqui, inclusive. Né, ele tem aula de desenho em casa, porque o desenho melhora a parte da escrita, da leitura para ele. Então, ele desenhou uma escola, né? Ontem a professora perguntou se ele queria, o cara que ele queria, ele disse aula. Ela geralmente pergunta o que é que ele quer fazer naquele dia da aula de desenho. E aí vamos desenhar a escola, ele desenhou. Tanto é que o boneco deve ser ele, né? Porque está muito bem desenhado e assinado, que ele sempre assina. Pois é, no desenho do Alberto, ele escreve: quero ir para a escola. Esse é o desejo, com certeza, de muitos estudantes, de muitas crianças, de muitos jovens. A gente sabe, claro, que ainda tem pais e estudantes receosos em relação ao retorno às aulas presenciais. E a gente respeita esse posicionamento, a gente respeita o seu receio, a gente respeita a sua preocupação. Só que o fato de você não querer levar o seu filho para a sala de aula não significa que os outros pais, que os demais pais, que as demais crianças que querem aula presencial, elas têm que abrir mão desse direito também. Por isso que se defende a autorização para o retorno às aulas no formato híbrido, para atender os dois lados. As crianças que quiserem permanecer em aula remota, os pais que tiverem receio de, né, mandar seus filhos para a sala de aula, eles têm o direito de ficar com a criança assistindo a aula remota. Mas tem pais e tem crianças que precisam da sala de aula, precisam da convivência no ambiente escolar. E aí você quer negar isso para essas pessoas? Olha o que a minha tia me contou semana passada sobre a neta dela. Havia uma perspectiva, né, anunciada inclusive do retorno às aulas, não era aqui no Rio Grande do Sul, e a neta dela de 8 anos estava extremamente satisfeita. E entre o anúncio de que retornaria na segunda, acho que foi quarta-feira, e a efetiva volta às aulas na segunda-feira, uma juíza proibiu novamente
a volta às aulas. E ela me contou, a minha tia, que a neta dela, pequenininha, essa de 8 anos, disse: vovó, ela não deve ter filho, né? Com certeza. Pois é, olha aí, o pensamento. Gente, só para a gente arrematar esse assunto, saiu uma pesquisa, um estudo novo da Fiocruz, ontem inclusive foi extremamente divulgado esse novo estudo, apontando que as crianças têm mais chances de serem infectadas por adultos com o novo coronavírus do que passarem o vírus adiante. A conclusão é de um estudo da Fiocruz, tá? A Fundação Oswaldo Cruz, e os cientistas analisaram a transmissão do coronavírus na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, de maio a setembro de 2020. Os pesquisadores também visitaram casas das crianças com resultado positivo e testaram os demais moradores. Todas elas tiveram contato com adultos ou adolescentes com sintomas da doença. Os cientistas verificaram que, na maioria dos casos, os adultos desenvolveram anticorpos contra a Covid-19 antes das crianças, comprovando que a transmissão partia deles, tá? As crianças foram infectadas, mas a transmissibilidade entre as crianças, a criança passar para outra, a criança passar para o adulto, foi muito baixa. Então, com essas descobertas, eles estão sugerindo aí que em ambientes como escolas, creches, né, esses ambientes são mais seguros, eles podem ser reabertos com segurança se as medidas adequadas aí estiverem em vigor e os funcionários devidamente imunizados. Então, para você ver, o ambiente escolar, desde que cumprido o protocolo, é um ambiente seguro. E as crianças têm uma baixa taxa de transmissibilidade. Então, elas não são tão vulneráveis, assim, tão suscetíveis à contaminação pela Covid-19. Elas cumprem todas as medidas no colégio. Raramente elas não cumprem. E outra coisa, o professor vai estar de máscara. Gente, eu não estou defendendo a classe médica, não. Mas nós, médicos, não paramos de trabalhar. E nós fomos com a mesma máscara que o professor vai trabalhar. Os atendentes de supermercado, de farmácia. Nós fomos, não para ambiente com protocolo, não. Nós fomos atender pacientes contaminados ou suspeitos, no momento em que não se conhecia nada. E agora vai se cumprir protocolos. As pessoas de supermercado, de farmácia, nunca vão ser vacinadas, elas não são gente, né? As famílias delas não importam, só importa dos professores. E a saúde mental dos seus alunos não importa? Bom, que a gente quer agradecer aqui a Rochelle Elias, que é médica, mãe do Alberto, criança com autismo. Apelo feito, né? Esse apelo aí às autoridades. Muito obrigado, Rochelle, pelo seu depoimento, pela sua participação aqui no 12 em Ponto. Estou sempre à disposição.